Estamos aqui em mais um podcast, o Hora Nona, da Igreja Mais de Deus Church. Essa noite estamos aqui já com o nosso amado irmão Joaquim Nascimento, né? Joaquim Nascimento. É isso, sim. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O nosso irmão é da comunidade Cristã Logos, esse é o nome corretinho lá? Isso. Comunidade Cristã Logos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui para falar do tema habitação. A habitação de Deus em nós, no mundo, no homem, em tudo que Ele criou. E que coisa linda, já foi aqui, já os bastidores aqui, já foi legal. Imagine o que vai ser nessa 1 hora que a gente vai conversar aqui, ou mais ou menos. Deus é que sabe, Deus é que nos dirige. Joaquim, Deus abençoe. Se apresente, por favor. Depois nós fazemos uma oração. Amém, pastor. Meu nome é Joaquim Nascimento. Sou esposo da Deise Trigueiro, que está ali, minha esposa ali, vocês não conseguem ver. Eu me congrego ali na comunidade Cristã Logos. Aqui do Rondon, Logos do Marechal, né? Rondon, isso. Uhum. Pastoreado lá pelo pastor Beto Araújo. Né? Um abraço aí pro meu pastor. Amém. Deus abençoe, pastor Beto, guerreiro, né? É sim, é uma bênção de Deus. Lá na igreja a gente está com um ministério de ensino, a gente é responsável pela parte de ensino da igreja. Hoje a gente veio aqui, né, compartilhar um pouco da palavra de Deus e aprender um pouco com o senhor. Que é isso, eu estou aqui para aprender. Você diz, né, quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Eu estou aqui só aprendendo, eu quero um dia poder ensinar mais e mais ainda, né? Mas vamos lá. Joaquim, o nosso tema hoje é habitação. A gente vai começar por onde? Por Êxodo 25:8. Sim, interessante. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O que é que Deus estava dizendo ali para Moisés ali? É interessante o desejo de Deus, né? Deus Ele sempre teve esse desejo, né? Sempre. Deus sempre quis habitar com o homem, né? E a gente vê que quando o homem peca ali no jardim, né? Adão comete o pecado, e a gente vai ver o próprio Deus, né? Procurando Adão, né? Nunca é o homem procurando Deus, mas Deus procurando o homem. Então, o amor de Deus pelo homem é algo incrível, pastor. E essa coisa, essa analogia, essa coisa de Davi querendo construir o templo e tal... Mas aquilo ali não era Davi, era Deus sempre querendo, né, ter um lugar de conversar com o povo. É tanto que ele procura ali o próprio Moisés na sarça ardente, né? Então ele tem todo esse contexto que eu queria que você explicasse para a gente aí, dentro da sua visão, do seu modo, o Éden, que eu acho que foi o lugar perfeito que Deus fez para o homem. Vamos puxar desde lá para ver o que a gente... Sim. Como eu falei, né, desde que Adão pecou, é sempre Deus procurando o homem, né? Deus ele é o primeiro sacerdote da Bíblia, né? Quando o homem peca, ele vai, mata um animal e o cobre. Né? E a gente vê ali o cuidado de Deus, o amor de Deus na virada do dia, né? Diariamente Deus estava tendo comunhão com o homem. Infelizmente esse pecado, né, trouxe uma ruptura, fez com que o homem fosse expulso daquele ambiente. Né? Então a voz de Deus já não poderia mais ser ouvida todo dia, pelo menos não da forma que era, né? A gente que aceitou Jesus, né, que nasceu de novo, a gente sabe que Deus fala dentro, né? A gente tem isso dentro, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então Adão tinha isso dentro. O problema é que agora ele escuta a voz de Deus de fora. A morte espiritual faz com que Deus não tenha mais a capacidade de se relacionar com Deus através do Espírito dele. Então o homem vai precisar dos seus sentidos, da sua visão, da sua audição para se relacionar com Deus. E a gente tem o primeiro grande problema, né? A primeira grande queda aí. Por quê? Por que dos sentidos? É justamente isso, né? O Deus criou o homem é um ser espiritual. A gente vê que Deus formou o homem do pó da terra, né? Mas aquele boneco, ele não se movia, o boneco não falava, não pensava, até que Deus sopra dentro do homem, né? O fôlego de vida, a Bíblia diz isso no livro de Gênesis. Então o homem é um espírito, o homem não é um corpo, né? Quando você lê Hebreus capítulo 12, versículo de número 9, ele vai dizer: pelo que tivemos os nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigíamos e nós os reverenciávamos. Ele diz: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Então Deus, ele é o Pai do espírito humano. Ele se relaciona com o espírito humano. E a partir daí a gente vai ver a dificuldade do homem de conseguir obedecer a palavra de Deus, de conseguir se submeter à palavra de Deus. Porque a gente está falando de algo espiritual e agora a gente tem um homem carnal. Um homem que morreu espiritualmente e com os sentidos ele tenta subir para esse nível de vida. Infelizmente, isso é impossível. E aí fica essa luta, né? Que o povo chama de luta da carne contra o espírito, que a gente vai falar mais na frente lá, né? E aí a gente, depois disso tudo, que o homem pecou, foi expulso e tal, aí vem
não por ordem cronológica, mas por ordem na Bíblia, já vem Gênesis, aí vem todo aquele contexto de Abraão, né? Abraão sai da sua parentela, e Deus tem esse relacionamento com Abraão, e vai tal, e chega em Êxodo, que a gente lê o Êxodo 25, e aí quando a gente já chega em Êxodo 40, a gente já vê Deus, a intenção de Deus em ter o tabernáculo para poder ter esse acesso, né? Isso depois da sarça, depois da libertação, a gente sabe, depois da libertação do homem, né? Aquela coisa toda. A gente chega no verso 40, no capítulo 40, 38 aí, a gente chega e já vê a questão da armação do tabernáculo, né? Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Quer dizer, o tabernáculo ele era feito, ele era construído ali, parava, né? A nuvem parava, e ali ele tinha aqueles momentos de adoração, né? de entrega, e aí começa todo esse negócio, toda essa, vamos dizer, essa atmosfera de Deus se relacionando com o homem através do tabernáculo. Né? Deus quer dar consciência ao homem de que ele está ali, né? Que eu estou aqui para me relacionar com vocês, né? Estou aqui para ter essa intimidade com vocês, né? Isso é muito interessante. Mas aí eu vejo aqui também, porque o Deus entendia que o homem já não tinha mais a capacidade de, como Adão, como, né, o próprio Enoque, de andar com ele mais sem ter um referencial, que seria o templo, né? O templo seria o lugar da habitação, que chama de lugar de habitação de Deus. O homem perdeu essa ligação depois do pecado do Éden, né? Sim, perdeu, infelizmente. Por isso que foi criada essa questão do templo, para Deus poder reunir o povo e falar com o povo, sendo que ele falava somente com um homem, mas isso aí é um detalhe que a gente fala lá na frente. Então a gente vê que Deus constrói pelo menos na minha percepção, Deus fala dessa questão do tabernáculo, mas para tentar ter um relacionamento com o homem, né? É sempre apontando para Cristo, né? Para o tabernáculo vivo que viria, né? Segundo o autor de Hebreus, né? Aquele primeiro tabernáculo, ou até mesmo tempo, ela figura do tabernáculo que viria, que na verdade seria o Cristo, né? Aquele em quem o Espírito habita sem Paulo medida. fala muito isso, né? Isso é muito poderoso. Então, de cara, a gente já sabe que o desejo de Deus nunca foi habitar em nenhum lugar. Nunca foi habitar em uma casa física. Deus sempre quis habitar no homem. Né? Tanto que isso está nos planos dele. Ele disse que isso era apenas uma figura do que havia de vir. O problema é a impossibilidade de habitar no homem. E outra coisa que eu percebi, eu até preguei ontem alguma coisa rapidinha, Joaquim. E essa coisa de Deus, né? Do tabernáculo, apontando para Cristo, Cristo, o seu tabernáculo, nós sermos o templo de Cristo, isso trouxe um grande problema para a humanidade hoje, na pós-modernidade. Qual é? É a questão da pessoa já não ter mais a igreja como referência. Você já percebeu que a primeira coisa que a pessoa diz, não, eu vou fazer meu culto em casa. Sim. Não, eu vou assistir meu culto na televisão e tal, essa coisa toda. Desprezando, olha o que está acontecendo, desprezando a questão do templo. E não é isso que Deus quer. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Desprezando o templo, sendo que em Atos 3, né? Atos 3, os dois discípulos iam subindo para o templo, para a oração da hora nona. Para a adoração da hora nona. Entendeu? Então a gente percebe, eu acho que Atos, não sei se é 17, Jesus pega o chicote, né? Lá em Lucas, né? Azorrag e no templo. Estão fazendo no meu templo. Isso aqui vai ser casa de oração. Então as pessoas, por essa questão do tabernáculo apontar para Cristo, e Cristo o seu templo, e nós sermos agora a habitação de Cristo, muitas pessoas têm confundido isso. Sim. E não é isso. Isso é muito sagrado para Cristo. Isso é um erro grave. Gravíssimo. A Bíblia nos chama de membros. Mas você já pensou, você já percebeu quantas pessoas estão sem igreja, sendo que estão congregando em casa? Esse movimento dos desigrejados, né? Infelizmente está crescendo muito, né? Justamente pelo esse entendimento errado. Você tem que entender, você é assim o templo do Espírito Santo, mas você é um membro do corpo. Então a igreja, o ambiente igreja, é um ambiente onde o corpo está unido. É que o Paulo chama de edifício, ele precisa ser completado, né? É ali onde o poder de Deus se manifesta, porque a gente tem uma mão, a gente tem um braço, a gente tem uma boca, né? Então ele deixou isso claro, né? Você não é profeta, pastor,
evangelista, doutor. Não, você não. Então na igreja a gente tem os doutores, não que você não possa ter mais de um ministério, mas a igreja é isso, é quando os santos se reúnem e o corpo está completo. Né? Paulo escrevendo ao Timóteo, ele deixa claro que a igreja é a coluna e o tabernáculo, o baluarte da verdade. Exatamente. Então, é o lugar onde os membros da igreja têm que se reunir. Então, com certeza isso é muito importante e fundamental nos nossos dias. Fundamental. Essa questão eu tenho rebatido muito porque, além de perceber, eu vejo muito na internet esse ataque de alguns pregadores aí que são chamados itinerantes, né? Tem pregado muito isso, então a gente tem batido um pouquinho, sabe, em a pessoa perceber da necessidade de estar em comunhão com o corpo, né? Sim, mas vamos para frente. E o que é que você teria mais, o Joaquim, para a gente acrescentar um pouquinho? Em Atos 17, eu anotei aqui, 17, 24, fala o templo somos nós, né? Como a gente estava falando. Se você colocar aí, amor. 17, 24. Gente, você que está nos ouvindo, que está na live com a gente, ó, fala aí se o som tá bom, se está algum probleminha de som, a internet. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É isso que tem confundido as pessoas, né? Sim. Aí, no caso, a atualização, né? Deus se manifestava ali na arca, né? No propiciatório, na tampa da arca, era a arca. Por mais que o templo existisse, existia um lugar específico, né? E mais uma vez aponta para o problema do homem. Esse é o espírito humano. Os santos dos santos é a arca da aliança, onde Deus deveria se manifestar. E aí o problema, o pecado habita ali, né? Isso é interessante. Então Deus não pode habitar ali. E a gente vê o problema do homem não poder ser a casa de Deus. Quando eu fico olhando para o amor de Deus para o homem, eu fico abismado, né? A gente vê o sacrifício levítico, né? Como eu falei para o senhor, por conta da herança maldita de Adão, que é a morte espiritual e não o corpo, como muitos ensinam, a morte espiritual, o homem era o pecado. Então Deus faz questão já de no início estabelecer sacrifícios. Para quê? Qual era o objetivo do sacrifício? Trazer santificação exterior. Quando você lê Hebreus capítulo 9, capítulo de número 10, você vai ver que a única coisa que era santificada no Antigo Testamento era o corpo, quem o povo aponta como sendo o pecado. Mas era a única coisa que era santificada. Então, a Bíblia diz assim, as pessoas dizem assim, no Antigo Testamento os pecados eram cobertos, está embasado em Salmo 32, versículo 7, né? Paulo citando isso em Romanos, Paulo deixa isso claro. Então, o pecado não era perdoado porque o sangue de animais não podia trazer perdão para o homem. Ele lavava exteriormente, mas a consciência, que é a voz do espírito humano, não podia ser limpa. Paulo, né, bateu nisso aí, bateu na questão da circuncisão também, que é outro assunto, né? Sim, mas presta atenção como isso é interessante. Então, o homem ele não podia entrar na presença de Deus, porque ele é o pecado, não existe compatibilidade. Então Deus cria ali o sacrifício levítico para que o homem fosse exteriormente purificado. Então Deus cria um lugar para onde ele vai olhar. Porque a gente sabe, Deus olha para Samuel, vai para a casa de Jessé e diz, certamente está perante o Senhor, Deus de Israel, né? O rei de Israel, quando ele olha para Eliabe, o Senhor diz, eu não vejo como o homem vê. Você vê o exterior, mas eu olho o coração. E esse é o problema, quando Deus olha para o homem, o que Deus vê é o pecado. Então o sacrifício levítico tinha a capacidade de criar uma barreira, a santidade e a lavagem, para que o homem tivesse a oportunidade de entrar na presença de Deus. Meu Deus. Não existia essa possibilidade, porque ele é o pecado. Então Deus amando o homem, querendo ver o homem diante da presença dele, através do sacrifício, a lavagem e a santificação exterior permitiu o homem entrar na presença de Deus. É a mesma coisa, eu estava me lembrando aqui de uma cadeira que eu fiz, é a mesma coisa da questão de tudo que é usado para fazer o templo. O ouro representava algo espiritual, que eu não lembro mais. A prata era limpando o pecado. A madeira e a caça é que não apodrecia. Sim. Então, todos os elementos que Deus descreveu para fazer o templo representava a purificação para Deus habitar. Sim, tudo tinha um sentido espiritual, né? Tudo sentido espiritual. Nada é à toa. A Bíblia ela não escreve nada, não tem nada escrito ali sem que a gente... Não, Deus não escreve por escrever. Ele sempre é uma mensagem profunda nos nossos corações, né? Sim. Então, a gente já falou isso, vamos para Mateus 21, 43. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Joaquim, fique bem à vontade. Aqui, não, tá tranquilo, pastor. A gente está aqui para ouvir. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação
que dê os seus frutos. 21:43, amor. Então eu escrevi errado aqui. Eu acho que eu escrevi errado. 1 Pedro 2:5, olha aí. Estou falando de habitação, não falando de santuário. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Eu salvei errado. Essa questão é muito interessante, né? A gente... Como que é possível que no Antigo Testamento... o senhor quer continuar aqui? Pode continuar. É só ver aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sim. Só dizer que nós somos esse edifício, né? Esse corpo que a gente estava falando aí. Mas pode completar. Não, é só pensando assim, já que Deus não podia habitar no homem no Antigo Testamento, né? Deus vinha sobre o homem, justamente por conta do pecado habitando no espírito humano. E por isso a incapacidade do Espírito Santo habitar lá. Qual foi a mudança que houve no Novo Testamento que deu ao homem a capacidade de se tornar casa espiritual? No Novo Testamento? Isso. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? A gente vai já citar alguns textos que eu anotei aqui. Mas qual foi a mudança? Onde foi que aconteceu a mudança? Já que no Antigo Testamento Deus não podia habitar no homem. Os próprios discípulos no Evangelho de João, no capítulo de número 14... Jesus vai dizer, o Espírito Santo, aquele que está 14, com 16, vocês, e estará em vocês. Então, até então, o Espírito estava com. Então, mesmo aquelas pessoas andando com Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo não podia habitar em nenhum deles, porque até então eles continuam sendo esse velho homem. Né? Até então, eles estavam mortos espiritualmente, mesmo aprendendo, ouvindo Jesus, eles não tinham a capacidade de ser... Aí foi preciso Cristo ir para o Espírito Santo ser... Perfeito. Consolação, se Jesus não morre, não é crucificado, nada disso teria acontecido. Isso. Foi o sacrifício. A gente continuaria no Velho Testamento, Joaquim? Sim, né? Sim, continuaria vivendo esse problema. Jesus disse, se eu não morresse, o grão de trigo caindo no chão, ele não morrer, ele fica só. Ele não dá fruto. Não, ele fica só. Então, e a gente vê que é isso que acontece. Todo mundo abandona Jesus ali no momento do problema, da dificuldade. As pessoas, talvez até pessoas que foram curadas ali, alcançadas por Jesus, estavam ali gritando, crucifica, né? Destrói ele. E esse os próprios judeus, né? Sim. Entendeu? Então, eu queria frisar essa parte. O que aconteceu no homem para que ele tivesse a capacidade de se tornar a habitação de Deus? Porque até então não existia isso. Né? Isso era impossível. Então, Deus não podia viver dentro do homem. Né? E justamente eu bato muito nessa tecla na questão do corpo, porque para mim isso é muito importante. Enquanto a igreja... Né, a pessoa se vê como sendo o pecado, ela tem um problema. Essa pessoa nunca vai viver em santidade. E essa mentalidade errada vai ser usada contra ela. Então, a Bíblia diz, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura de um novo tipo. Literalmente significa novo. Se você for ver a aplicação no grego, ele diz, nunca existiu antes. Ele diz inédito. Então, literalmente, nós recebemos um novo espírito. Né? Houve uma mudança de natureza. Mas essa visão assusta muito a igreja. Isso. Infelizmente. Assusta muito. Infelizmente, porque, como eu falei... Como as paredes pretas estão assustando muito as velhas igrejas. Né? Quando eu digo assim, meu irmão, você não é alguém que está carregando uma cruz. Essa vida da cruz ficou para trás. Aí alguém diz, mas Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, ele diz isso. Mas até então ele não tinha sido crucificado. Então as pessoas têm dificuldade de pegar as atualizações. Elas estão presas no texto, não acompanharam que houve uma mudança. Se você ler o versículo que vem depois, ele vai dizer, aquele que perder a sua vida, ganhar lá, mas aquele que ganhar a sua vida, vai perder. Então, literalmente, quando você confessa Jesus, você está negando a si mesmo. E você está perdendo a sua vida para que você receba a vida de Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo não diz que está carregando uma cruz. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E ele diz, não vivo mais eu. Percebe, ele perdeu a vida dele. Ele diz, Cristo vive em mim. É por isso que tem um batismo. Perfeito. Né? Houve uma mudança de natureza. É isso que vai explicar Paulo em Romanos capítulo 6. O velho homem morreu e foi crucificado com Cristo. Então, aquele cara que vivia no pecado, que tinha problema com o pecado, que estava morto espiritualmente, ele morreu. Então, Jesus morreu para que esse cara morresse, a Bíblia diz isso expressamente. Mas essa falta desse entendimento, isso vem desde a antiguidade, né? Sim. Paulo falou muito isso, a questão de ser crucificado, ele falou também a questão desse novo nascimento, a questão da circuncisão,
Paulo está falando exatamente isso aí que você está dizendo. Sim. As pessoas fazem uma confusão, porque elas pegam textos isolados, então estudam aquilo e aplicam aquilo sem unir as peças, pastor. Isso é um perigo. A Bíblia, ela é um livro. A Bíblia, ela é um livro. Então, Gênesis nunca e jamais vai discordar do que está escrito em Apocalipse. Então, a Bíblia, ela é harmoniosa. Para você ter ideia, como é que Paulo, em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2, ele diz: permaneceremos, pois, no pecado para que a graça superabunde? E ele diz: de modo nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, isso é muito forte, viveremos ainda nele. A gente tem Pedro falando, dizendo, ele morreu, né, foi crucificado para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Se o senhor ler Gálatas capítulo 5 e 24, ele vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne. E ninguém está crucificando nada, porque quando Jesus morreu, eu morri com ele, eu fui crucificado com ele. Ele é meu representante legal. Então, as pessoas não se atualizam. Então, ele se aponta como morto para o pecado em Romanos capítulo de número 6, e no 7, ele diz: eu tento fazer o bem e faço o mal. Ele diz: já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E esse é o problema do velho homem. É por isso que Deus não pode habitar nele. Então, se você ver, ele vai dizer a lei espiritual, que lei? De Moisés. Em que tempo Paulo está? Ele está falando da lei, esse é o período. Ele diz: a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido sob pecado. Esse é o problema do velho homem. E a partir daí ele vai falar de condenação, de tentar fazer o mal. Ele não está falando de briga de carne contra o espírito. Ele está falando de um homem que é escravo do pecado. Ele diz: eu quero com a minha mente. E aqui está o problema. O poder de Deus... o homem não largou a lei, né? Não largou a lei. Não largou a lei. E esse é o problema. Esse é. Então, ele, no capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele se declara carnal no 7, mas no 8 ele diz: aqueles que são de Cristo não estão na carne, mas no Espírito. Então você percebe que aqui ele está falando do problema do judeu. O eu que Paulo se refere é o eu judeu, é o homem da lei, e não ele na condição presente que ele se encontra. Então, se a gente ler o texto, examinar e comparar Romanos capítulo 6, 7 e 8, isso vai ser muito fácil de ver e enxergar. Mas as pessoas pegam essa visão que o pecado habita dentro de você, você ainda é o pecado, e a sua mentalidade, se você pensa assim, você vai continuar pecando, porque um pecador peca o tempo todo. Agora, se você declara: eu estou morto para o pecado, e essa consciência, junto com a sua confissão, faz com que a palavra de Deus se manifeste, e você viva dessa forma. Então, as pessoas não entendem isso. Então, quando ela diz: eu sou pecador, eu peco toda hora, eu peco em pensamento, em ato, essa vai ser a vida dele. Porque essa é a consciência dele. E essa metodologia que as pessoas aplicam, que Deus ele usa desertos, usa cativeiros, né, para purificar o homem. O que é que você acha disso? No Antigo Testamento, a gente vai ver muita coisa desse tipo, né? Eu vou até achar um texto aqui de Hebreus, que ele diz que nós entramos no descanso do Senhor. A gente não está mais lutando contra nada. A vitória de Cristo é a sua vitória. É por isso que os homens não... Ele diz: eu venci, né? Perfeito. Ele não diz que está tentando vencer, ele diz que eu já sou mais que vencedor. Né? 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 2, deixa eu achar aqui rapidinho. Ele fala que está preso, sempre nos faz triunfar. Bem rapidinho. Acho que a internet caiu aqui. Caiu. Deixa eu achar aqui rapidinho. Hã? Aqui, ó. Não, mas nesse texto não. Bem rapidinho, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios. A minha caiu aqui, a que eu tinha conectado. Acho que é 2 Coríntios 2:24. Mas a nossa tá ok aí, né, Raíssa? A nossa internet? Não. Ele diz assim no texto, ó: graças a Deus que sempre nos faz triunfar. É exatamente isso que ele fala. Então, não existe possibilidade de não ser sempre, se essa palavra sempre realmente significa sempre. Então, Paulo está falando que ele vive uma vida que ele nunca perde, pastor. Eu sei que isso é forte. É por isso que ele diz que tem prazer nas tribulações, nas angústias. E alguém diz: e as prisões de Paulo? Isso já estava embutido. Açoites. Isso já estava embutido no chamado dele. Quando ele foi chamado, ele sabia que ia viver isso. Ele viveu de forma gloriosa. Foi um homem que viveu no poder de Deus. E que a gente vê que ele diz: os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as minhas tribulações cooperam para que o evangelho cresça. Tem umas coisas que a gente muitas vezes passa despercebido na Bíblia. Paulo, ele é um cara, no final da vida dele, ele era um prisioneiro. Ele era um prisioneiro na casa dele, recebendo pessoas, escrevendo. Quer dizer, um cara desse não era um cara normal, era um cara
de alta elite. Sim. Né? Ele decidiu subir para o nível da palavra de Deus. Uhum. Então, Deus nos deu a palavra para que a gente ande nela. O que as pessoas fazem é reduzir a palavra para o seu nível de vida. E aqui a gente está o problema. Quando eu digo, tu tá morto pro pecado, meu irmão, o cara diz não, porque ele olha para a condição, ele olha para o que ele entende, para suas experiências, para o que ele sabe. Por isso, ele vai ser incapacitado de viver essa vida, porque ele não tem coragem de falar o que a palavra diz que ele é. Então, ele está preso aos sentidos. Isso é forte. Não, esse é o problema. Ele é incapaz de falar o que a Bíblia fala Bíblia que fala, ele é. Porque ele olha para ele e diz, eu não sou isso. Não, eu não sou assim, eu não ajo assim. Esse que é o problema. Então, ele vive no nível dos sentidos, enquanto ele deveria viver no nível da palavra. Quando a Bíblia diz que eu não ando por vista, ele está querendo dizer que eu não ando pelos sensores do meu corpo. Visão, audição, tato, paladar. Eu ando por fé. E andar por fé é crer no que a palavra diz, falar o que a palavra diz e viver o que a palavra diz. Então, se eu não tenho capacidade de fazer isso, é até interessante, no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, Deus diz assim, ó, Israel é meu primogênito, meu primeiro filho. Ele diz isso para Israel, meu primeiro filho, primogênito. Já em João 3,16, Jesus aparece como um unigênito, como um único. Como isso é possível? Depois da morte, primogênito, né? Perfeito, porque nós passamos a fazer parte dessa família. Mas como é possível, pastor? Pense comigo. Ele diz que Israel é o primogênito, o que quer dizer que ele já tem um filho. E nós sabemos que Deus não rejeitou Israel. E agora em João 3,16 ele aparece dizendo que Jesus é o único. Então, isso não é possível. Aparentemente é uma contradição. Mas quando a gente vê, olha para Israel, Israel era um filho de Deus sim, foi eles que rejeitaram a Deus, segundo João 1, e não Deus o rejeitou, a gente vê qual é o problema de Israel. Israel era uma criança que nunca cresceu. Quando você lê Gálatas capítulo de número 4 e versículo de número 1, ele vai dizer, enquanto o herdeiro é menino, de nada ele disserve do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, a criança, ela vive de acordo com os sentidos, por isso está debaixo do rudimento do mundo. Quando a Bíblia diz, Deus deu seu filho unigênito, a palavra filho aí é ruios, é filho maduro, é alguém que tem a capacidade de representar o pai. Por isso que Jesus não anda pelos sentidos, porque ele não é criança. Então, Jesus é o único filho maduro de Deus. Ele não anda pelo que sente, né? Perfeito. É por isso que ele tem capacidade de entregar as coisas às pessoas. Eu já falar em língua aqui, já. Né? É interessante. Aquela mulher que andava encurvada, né? O demônio aprisionava, ele disse, a mulher é filha de Abraão. Então, percebe? Ela tem ligação com isso, ela é filha. Qual o problema? É criança. Então, ela não sabe que aquela enfermidade está operando de forma ilegal no corpo dela. Mas o ruio de Deus chega e diz, demônio sai dela, e aquela mulher sem direito. Então, ele consegue pegar a herança que foi dada à semente de Abraão, que no caso é ele, Cristo, e colocar aquilo para funcionar. Já uma criança, não. Então, a criança, ela anda pelos sensores. Então, ela sempre tem problema, ela sempre tem dificuldade. Jesus não, Jesus é a solução do problema. Jesus, ele tem... a visão espiritual é uma visão tão linda que se a gente pudesse contemplar cada dia mais... você vê o povo que saiu do Egito, quando chegou no Mar Vermelho, o que é que Deus disse para eles? Andem, nadem, não. Deus disse assim para eles, marchem. E o povo estava parado. Sim. Qual a visão de Moisés? Estava cercado. O mar, o exército inimigo, tudo vendo. E o povo não conseguia andar. Por quê? Porque a visão era natural. Perfeito. Aí o que é que Deus diz? Marchem. Aí Moisés deve ter dado uma pirula, né? Sim. Como é que vai marchar aqui? Entendeu? Então é exatamente o que você está dizendo. Muitas vezes a gente... o que tem de gente doente na igreja, que não consegue, Joaquim, ter uma ideia do que Deus já colocou na vida, do que Deus já fez por nós, né, podemos dizer assim, ela se levantaria, faria igual a Davi, quando perdeu o menino, primeiro filho de Betseba, ele se levantou, se limpou, tomou banho, comeu e foi para o templo adorar. É isso que falta muitas vezes na gente. Eu estava falando ontem na pregação, só complementando, do Salmo 1 aqui no verso 3, que diz assim, ó, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e as folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Sabe o que é que eu entendi, ô Joaquim? Que nem Deus mexe nisso aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então aquilo que está para mim, cara, basta eu marchar, basta eu andar, basta eu ter essa visão espiritual fora dos sentidos, porque muitas vezes, por isso que Deus diz que o coração do homem é enganoso, porque a gente sente uma coisa que aquilo vai para o coração. Sim. E aí a gente erra muito. Por quê? Porque o processo natural que Deus já implantou na nossa vida, ele vai acontecer, irmão. Sim.
Independente do inimigo, do raio que eu parta, vai acontecer, Joaquim. É aí que está o problema, pastor. O inimigo não é mais um problema. Não é. As circunstâncias não são mais um problema. Mas não é. a dificuldade de crer nisso. É. Vamos usar como exemplo Abraão. Deus chama Abraão, né? Fala com Abraão e diz: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem vai te amaldiçoar. Então perceba, Deus está dizendo que ninguém pode com esse cara. Ninguém. Mas qual é o problema de Abraão? Abraão está preso aos sentidos. É. Então, ele olha para a mulher dele e diz: tu é muito bonita, então eu tenho que mentir. Por quê? Ele não consegue crer no que Deus falou, pastor. Ele não consegue subir para o nível da palavra. Então a gente vai ver Abraão aprendendo a lidar com os seus sentidos. Então, a princípio, ele quer tomar vantagem daquilo. Eu vou ser abençoado porque tu é muito bonita. Então, Deus vai começar a ensinar Abraão como andar por fé. Porque até então, Abraão não sabe fazer isso. E isso torna-se um padrão, que o filho faz a mesma coisa. Sim. Né? É uma ação maligna, literalmente, na vida. E aí na cria vida um padrão que é exatamente o que acontece dentro. Falando de igreja, né? Que nós somos de igreja. Dentro da igreja cria-se esse padrão, porque tem que ser assim, porque tem que ser gravata, tem que ser o hino da harpa, tem que ser conjunto tal. E isso não é o padrão, isso não foi criado por Deus. Sim, o Espírito Santo fica de lado, né? Eu vou fazer do jeito que eu entendo, que eu quero, e esquece o que Deus está querendo fazer. Jesus alertou os fariseus, ele disse: vocês anulam a palavra de Deus por conta dos seus costumes. Né? Então isso é algo muito perigoso, quando a gente coloca a forma da gente pensar, da gente achar, da gente entender, e acaba que deixa o Espírito Santo de lado e não consegue fazer aquilo que Deus estabeleceu que a gente fizesse. Eu nasci em outra igreja, né? Eu sempre tinha isso na minha vida, sabe, Joaquim? E aí a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, na verdade, né? E eu via algumas coisas, eu dizia: meu Deus, tem que ser diferente, Jesus. E aí eu vi aqueles homens de Deus, aí pegava o microfone ali, estava ali quase dormindo. Aí pegava o microfone, festa linda para Jesus. Eu ficava olhando. Onde é que tá? Aí eu digo: meu Deus, que mundo que ele tá que eu não tô. Sim. Entendeu? Então eu achava que o problema era eu, exatamente pelos sentidos. Sim. Exatamente pelos sentidos. E aí eu orando a Deus e buscando ao Senhor, e aí voltei para Fortaleza, e aí eu disse: Deus, eu quero fazer diferente, papai. Eu quero fazer diferente, tem que ter uma adoração, tem que ter sei lá, Jesus, eu não sabia nem o que falar. Jesus, eu não sei nem o que falar, mas tu vai direcionar. E aí eu fui para um ministério muito grande, né? Um ministério muito grande aqui em Fortaleza. E aí não deu outra, rapaz. A gente começou a implantar a visão que Deus estava dando. E a igreja cresceu, Joaquim, para a glória de Deus, cresceu. E Jesus disse assim: tá na hora. Não é mais aqui. E eu fiquei relutando, né? Relutando. Aí eu tá bom. Aí avisei pro bispo que eu ia sair pro bispo e tal. Foi aquele choque, aquela coisa. A igreja: não, bispo, não. Vai só eu e meus filhos, que o meus filhos tocam, né, e tal. É prudente que eles vá comigo, né? Mas eu falei para ele e eles concordam em ir comigo, e aí eu não posso fazer nada. Mas a igreja mesmo eu não quero que vá, já para não trazer aquela imagem de rebeldia, de divisão. Deus me livre. Aí eu fiz assim, fui para um pontinho ali dentro do Rondon, ali perto da igreja católica, foi pontinha, até pingava assim um esgoto dentro, era uma coisa horrível. Mas eu digo: Jesus é aqui. E aí começou a crescer e a gente começou a fazer algo diferente, sabe, Joaquim? Sair dos sentidos. Sim. E eu acho que a igreja hoje é muito guiada por isso, sabe, Joaquim? Sim. Muito presa ao sentido, muito... É igual, sabe o quê? Você falando isso, começa a passar um filme na minha vida, sabe? Você falando aí, eu digo: Jesus... Da questão das pessoas que têm poder de dinheiro dentro da igreja, que dizimam grande, aí começa a dizer não, aí começa a colocar dificuldade, plantar algumas coisas, e aí você barra, né? Aí chega alguém e diz assim para você: mas fulano vai sair, pastor. Como é que nós vamos pagar aluguel? Aí eu disse para essa pessoa, eu digo: rapaz, se sair tudinho, eu ainda sou mais Jesus. Aí essa pessoa se calou. Sabe por quê? Porque a pessoa vive nos sentidos. Sim. Né? Cara, se a gente não confiar naquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, que o natural acontece, entendeu? Quando ele planta aquele natural na nossa vida, ele vai acontecer, cara. E é exatamente isso aí que você está falando.
a gente tem que fugir dessa questão dos sentidos, que eles são muito enganosos, né? Sim, Jesus veio para isso, para nos dar a vida no Espírito, para que a gente tenha a capacidade de andar no Espírito, né? E andar no Espírito é andar na palavra de Deus. Então, se a gente não entender isso e continuar achando, continuar tentando, continuar pensando, né? Usando a nossa capacidade, a gente vai ter... Internet? Não? A gente vai ter problema, muito problema. Sempre. Você vai ver, quem foi que falou pela primeira vez nos sentidos humanos? O diabo. Quem fala nos sentidos humanos? O diabo. Então, quem opera nesse nível é o diabo. Então, sempre que você olha para uma coisa, né? Um exemplo, Moisés envia os 12 espias para espiar a terra. 10 dele volta dizendo o quê? Tem gigante, não tem condição, a muralha é muito alta. Né? Só 2 deles têm capacidade de ignorar o que viram. E aí que está o segredo do negócio, é você ter capacidade de olhar para aquilo. Não é que aquilo não existe, você está vendo, é real, mas existe uma informação superior. Né? Essa informação é a palavra de Deus, é a realidade que julga todas as coisas. Né? E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente pegue a palavra dele e transforme o nosso mundo com isso, transforme aquela realidade. Quando a Bíblia fala de Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo de número 17, a Bíblia diz que ele não atentou para o seu corpo já amortecido. Ou seja, Abraão não funcionava sexualmente, nem para a morte no ventre de Sara. Então, literalmente, ele acabou, sentia isso não no tinha corpo. mais. Ele diz, mas antes ele creu em Deus, né? Ele diz, em esperança, ele creu contra a esperança. E aqui é interessante, ele fala de 2 tipos de esperança. Então, existe a esperança, que é a visão dos sentidos, qual? Impossível gerar. A mulher é estéril e o homem não funciona sexualmente. Então, a esperança é a visão do futuro. Então, no que diz respeito aos sentidos, qual a visão de futuro de Abraão? Não pode gerar. Então, contra a esperança, ele creu na esperança. Então, tinha uma outra visão. E essa é a visão da palavra, que Deus disse, tu vai gerar, tu vai ser pai, e Isaac vai nascer. Então, contra essa, ele pega essa visão e diz, é assim que vai funcionar. Então, mesmo ele sentindo no próprio corpo, ele se recusa a olhar para isso e olha para o que Deus disse que ia acontecer. E assim ele traz um milagre, ele faz o milagre acontecer. Então, a gente vai ver sempre Deus trabalhando com a parceria do homem. Se Abraão não tivesse passado por todo aquele processo de aprender, de Deus dizer, olha para o pó da terra, e ele olha. Deus estava ensinando a ele para onde ele tinha que olhar, isso vai ser como o pó da terra. Agora, durante o dia, quando Abraão olhava para o chão, ele via a terra, então ele estava olhando para o que Deus disse. Meu Deus, vai ser desse jeito. Mas ainda não funcionou. No capítulo 15, quando diz assim, Abraão, eu sou teu escudo. Eu estou contigo, eu sou teu escudo. Ele diz assim, mas eu não tenho filho. De novo, ele está preso aos sentidos. Ele não consegue olhar para o que Deus está falando. Deus, ninguém pode te atingir, cara. O que eu falei vai se cumprir, mas ele não consegue absorver, porque ele está preso aos sentidos. Aí até que Deus dá a visão. Diz assim, agora sai da tenda, vai lá para fora. Olha para as estrelas do céu. É porque ele saiu da terra já desobedecendo, né? Levando quem não era para levar. Então... Isso. Olha para as estrelas do céu, e agora ele olha, e Deus diz, assim vai ser tua descendência. Então Deus faz com que de dia ele olhe para a terra e veja o que Deus vai fazer. De noite ele olha para as estrelas e veja o que ele vai fazer. E se cumpre o que ele disse para Josué, medita de dia e de noite. Então, não é simplesmente pensar assim, pastor, eu vou deixar de viver pelos sentidos e vou viver pela fé. Não é assim que funciona. Você tem que passar tempo suficiente olhando para a palavra de Deus para que ela entre em você. Aí quando a palavra de Deus entra em você, não se trata de tentar. Não se trata de se esforçar. Quando você está diante do problema, a sua fé fala. Você tem capacidade de subir acima dos sentidos. Então a gente está falando aqui como se fosse assim, não, então eu vou viver pelo Espírito a partir de hoje assim. Não é assim que funciona. Você tem que olhar para a palavra, tempo suficiente para você ser persuadido por ela. Né? Você vê ali... Reconhecer o propósito, né, isso, cara? você vê... Sobre a tua vida. Imagine, né? pastor, todo um exército inteiro ali, de homens preparados diante do exército dos filisteus. Se a gente for falar de propor a questão do Joaquim, quantas vezes teimou com Deus? Né? É isso. E a ignorância, isso é fruto do ensino errado, pastor. Com certeza. A minha vida eu vejo como o que aconteceu comigo, ensino errado. Com toda certeza. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo, meu Deus, eu aprendi errado e fui vítima disso. Eu sei porque dei vontade de falar, mas... Mais tranquilo. A gente se torna vítima da mentalidade errada. Né, Joaquim? Deixa eu só achar aqui. Joaquim, aqui o que Paulo fala em 1 Coríntios, falando que nós somos vivificados. O que é que ele está... 1 Coríntios 15, 45. Olha que coisa linda eu achei esse texto. Eu estava dando uma olhada hoje à tarde, até anotei aqui umas coisas. Você está também, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Ele está falando de Cristo aí já, né? Isso. Ele está falando de Cristo como aquele que daria vida aos outros.
Né? A gente vê isso acontecendo em João 20 e 22. 22, né? Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, a Bíblia diz, soprou sobre eles o Espírito. A palavra soprou aí, a palavra grega é impulsão, que significa soprar dentro. Então, você vai conhecer ver... como ra, como sopro, assim. Não, é impulsão. A impulsão, palavra grega lá é isso. E é literalmente soprar dentro. Um exemplo. Na primeira criação, o boneco estava lá. Não havia vida. Até que Deus soprou dentro do boneco. Foi impulsão também? Não, na verdade lá, porque lá é hebraico, né? Hebraico, e aqui a gente né? tem grego, né? Aqui, no Novo Testamento a gente tem o grego. Então, quando Jesus sopra, ele está vivificando literalmente a vida que o Adão recebeu, que ele perdeu, morreu espiritualmente, transferiu essa morte, agora Jesus está anulando a morte e transferindo vida. Essa palavra só aparece uma única vez na Bíblia. E literalmente, isso. Literalmente ele está contrastando a primeira criação com a segunda criação. Então, esse homem é um homem de um outro tipo. Esse camarada que nasceu em João 20 e 22. Fala mais perto um pouquinho. Fala mais perto Pronto, um pouquinho. pegou. Tá. Então, é aí que está o segredo. A partir daí, o homem pode ser casa de Deus. Porque houve uma mudança dentro. O velho homem foi crucificado e uma nova criação foi gerada. E essa nova criação, esse novo espírito, tem a capacidade de receber o Espírito Santo. Então, põe para mim Apocalipse 21. Verso 1. Que é a nova habitação. Vamos ver se fala alguma coisa. E vi no céu e na terra, porque já primeiro céu, primeira terra. Não, mas está falando de habitação, mas não é corpo celeste. Não, aí no caso é a Nova Jerusalém, né? Jerusalém, a nova vida que a gente vai ver. Então vamos voltar um pouquinho, né? A gente pode ir lá dar uma passeada lá em 1 Coríntios, capítulo 6. O 6. Versículo 19. Vai. Sim, tu disse que tinha anotado aí. Não quer, Tem um monte de coisa anotada aqui, mas tá então, tranquilo. Você pode continuar produzindo aí. Ó, isso é interessante, ó. Volta pro 17, por favor. Ele diz, ó, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, literalmente, ele está apontando o teu corpo como o templo do Espírito Santo, ou seja, seu corpo é santo. Isso deve ser entendido. Então, todo pecado é fora dele, mas quando é fornicação... Perfeito, é no corpo. Então, você profana o corpo. Você profana o templo. Aí você vai ver o rei Uzias. Gravíssimo, né? O rei Uzias entrando no templo, profanando o templo. A primeira coisa que acontece, uma lepra sai na testa dele e ele é expulso da comunhão. Ele tem que ser retirado do meio. Então, quando foi um cara que fez tudo certo. Tudo certo, mas infelizmente a soberba entrou no coração. Meu Deus. Então, se você comete esse pecado, coloca lá o texto, por favor. Justamente acontece isso. Então, o Espírito Santo ele vai se retirar de você. É um pecado para a morte. Então, é uma profanação do templo e faz com que teu corpo se torne o pecado entre em você, literalmente, e você profana o templo. Então, o Espírito Santo não pode habitar ali. Aí ele fugir da fornicação. Isso, versículo... o 19. Ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se a gente voltasse para os versículos que vem antes, ele vai dizer assim, ó, aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela. Ele diz, vocês pegarão os membros do corpo de Cristo e unirão a uma prostituta. Então ele chama o corpo do Senhor de membros do corpo de Cristo. Né? Eu fico assim, porque assim... Mas deixa eu só te interromper um pouquinho para ver se tem a ver. Era por isso que Deus tinha tanto esse cuidado com o povo de Israel, com o povo, né, o hebreu, o judeu, o israelita, de não se misturar. Sim. Né? Desde o Velho Testamento, Deus sempre teve esse cuidado, tanto que era um costume dos exércitos tomar um povo, jogar dentro de outro, fazer aquela mistura, como fizeram em Samaria. Perfeito. Né? Por isso que havia essa intriga, justamente por causa disso aqui, né? Sim. Então, mas o ponto que eu quero pegar é assim, ó, de onde as pessoas tiram que o seu corpo é o pecado? Porque eu não consigo entender porque a Bíblia é explícita, pastor. Ele está apontando seu corpo como membro de Cristo. Como que você vai conseguir transformar isso em natureza de pecado? Entendeu? Como que isso é possível? Quando a gente lê o 1 Coríntios coloca 3,16. Nós somos santuários, né? Perfeito. E é claro, a Bíblia ela não tem rodeio, é explícito. Ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Próximo versículo. É que em algumas traduções nós somos santuários. Isso. Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A Bíblia relata isso expressamente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz... Capítulo 12, versículo 1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então,
eu estou combatendo essa visão de que seu corpo é o pecado porque isso traz um prejuízo horrível para a igreja. Ele pensa, enquanto eu estiver nesse corpo eu vou pecar. Enquanto eu estiver nesse corpo eu vou errar. Isso não é uma verdade. E isso é como se estivesse deliberando para ele fazer isso, né? Perfeito. E não é. Ele já pensa no pecado. Ele não se programa para a santidade. Uma pessoa chegou para mim assim, Joaquim, tu vai pecar? Eu, não. Tu vai pecar amanhã? Não. E depois de amanhã? Não. E daqui um mês? Não. E daqui um ano? Não. Tu não vai pecar? Não. Não, meu irmão, eu me programo para a santidade. Eu não me programo para o pecado. Se o pecado acontece, é um erro, uma falta. Mas tu vai me perguntar se eu vou pecar daqui a 100 anos, eu vou dizer que não, porque eu estou programado para a santidade. O Espírito Santo habita em mim. Então, se eu consigo me submeter à palavra e viver pela palavra, o pecado não tem poder sobre mim. Romanos 6,14. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, esse problema com o pecado foi resolvido. Mas essa mentalidade carnal te mantém preso a isso. Então, eu vou te fazer uma pergunta fora do nosso contexto. Tá bom. Todo mundo pode cear na ceia? Eu discordo. Por quê? A ceia é um evento para a igreja. Para a igreja. Jesus deixou isso claro. Fazer isso em memória de mim. Então, primeiro você tem que ter pelo menos a memória de Cristo. Tá. Primeiro, se você não é igreja, você sabe o que significa o sacrifício de Cristo? Não, mas se todos não estão ali, eles não são corpo, não estão ali na igreja. Por que uns vão poder e outros não? Mas é o que eu estou falando para o senhor. Não, fica à vontade. Não, tranquilo. Como é possível que aquela pessoa que esteja ali seja o corpo de Cristo? Se ela não foi batizada em Cristo. E quando eu falo batizada em Cristo, é justamente isso. É ser mergulhada em Cristo. E não estou falando do batismo. Eu estou falando do que acontece quando você reconhece Jesus, você é mergulhado em Cristo. Você está em Cristo. Então, aquela pessoa não está em Cristo. Aquela pessoa não entende nem o ato da Santa Ceia. Então, na minha concepção, por isso que ela não deve participar. E Judas não entendia? Sim. Mas foi antes? Em que sentido? Não, Judas, ele não estava ali. Sim, Judas ele não ceiou? Judas era um dos discípulos. Se o traidor ceiou, por que que Mas o traidor, pastor, ele estava incluído entre os 12. Sim. Mas aí que está o problema. Ele era um dos 12, ele recebeu o ensinamento, ele sabia o que aquilo significava. Mesmo assim. Sim. Então você não concorda que todos possam cear? Não concordo. Eu vejo diferente, eu acho que todos podem cear. Mas ninguém... Baseado nessa visão de Judas? Baseado na visão da mesa, que todos estavam na mesa, todos comeram. Mas é que eu não estou falando. Simão, leproso. Mas todos receberam o ensino, pastor. É aí que está o problema. Qual o sentido de uma pessoa participar de uma ceia se ela não sabe o que a ceia significa? Um visitante na igreja. Mas o centurião da carroça lá que Filipe batizou, ele não sabia. Mas foi dentro da carroça ali, então mas eu quero ser batizado. Mas aí que pronto, perfeito. Entendeu? Então, quando ele fala de batismo, vamos lá, ele entendia de batismo? Não. Então ele foi ensinado acerca daquilo. Então Filipe o ensinou o que significava o batismo. Mas tu acha que deu tempo ali dentro da carroça? Com certeza deu, porque ele falou no batismo, ele disse, o que importa, o que me impede de ser batizado? Ele disse, nada, você crê? Porque para que haja o batismo... Aí tu acha que ele tinha condição de crer dentro de tudo aquilo? Com certeza. Pastor, foi o Espírito Santo quem direcionou Filipe ali, o coração daquele homem estava preparado. É aí que tá, o coração daquele homem estava preparado para aquele momento. Ele conhecia as Escrituras, só não conhecia o Cristo. Mas será que o pecador na hora da ceia ele não está ali chorando, arrependido, precisando daquele momento ali? Daquele momento não, porque a ceia é um ato memorial. Então a ceia não tem nada de profético. É um ato, a Bíblia diz que é um memorial. Então fazer isso em memória de mim é para que a gente lembre, para que a gente se alegre. É diferente do batismo nas águas, que é um ato profético. Então a ceia é memória. Então é um momento para a igreja, da igreja, para lembrar daquele sacrifício, para lembrar daquele momento e trazer Cristo, o sacrifício de Cristo e sua ressurreição. Mas essa é a minha visão. Eu tô discordando, mas tudo bem. Mas tranquilo. Mas você é o professor, eu vou... Que é isso, pastor. Mas vamos voltar para o nosso contexto, senão a gente vai... A gente estava em João 3:18, não era 18? Era 16, quando a gente falou do ruio de Deus, né? Apontando Jesus como ruiz. Agora a gente está aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. Isso. Então, a gente estava defendendo a ideia de que seu corpo é santo. Jesus comprou seu corpo. Seu corpo é pecado, Jesus comprou o pecado. E outra, as pessoas, eu não entendo. As pessoas dizem, não, mas meu irmão, sem um corpo você não consegue viver nessa terra. O seu corpo é o seu passaporte aqui na terra. Jesus tinha um corpo e não pecou. Ok.
Então, não pecou por quê? Porque ele teve a capacidade de exercer domínio sobre o corpo. E aí onde está o X da questão. Enquanto você estiver na terra, você deve exercer domínio sobre o seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 7, Paulo diz, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não seja eu reprovado. Mas não porque teu corpo é o pecado, mas porque ele pode gerar pensamentos, imagens, que se você não tiver o cuidado de dominá-las através da palavra de Deus, elas vão te levar ao pecado. E é aí que está o X da questão, aí que está o problema do negócio. Entendeu? Eu concordo também. Até que esse corpo, ele fala aqui, o santuário, Deus respeita muito isso, e o que eu acho lindo em Deus, irmão, é o seguinte, a gente pode ter a razão que for, mas Deus não quebra os princípios dele. Não quebra. Não, mas pode ser Abraão, pode ser o Paulo, o Pedro não, o João lá escrevendo em o Apocalipse lá na ilha de Pátmos. Deus, ele não quebra princípios. Eu acho lindo Deus nessa questão aí. Mas vamos para frente. Efésios 2:22. Também é a questão do corpo, né? Eu estava até anotando, eu anotei aqui, Joaquim, uma frase minha aqui que diz assim, ó: queremos preencher a habitação de Deus com o que não é de Deus. O grande problema do ser humano é isso, é não entender a questão do corpo e querer preencher na sua vida coisas que não são de Deus para dar desculpa dizendo que é de Deus e não é. Sim. Nós preenchemos muito isso com Deus. Sim. A questão da tatuagem, a questão... não que eu discorde, na minha igreja tem muita gente tatuada e... né? Mas eu não acho assim uma coisa cristã, uma atitude assim relevante. Sim. Hoje eu não faria nenhum tipo de tatuagem. Eu acho irrelevante para o corpo de Cristo. Sim. Se eu sou santuário de Cristo, cara, eu tenho que me preservar o máximo possível. Concordo. Pastor, mas isso não é pecado. Amém. É a questão do sentido, da visão. Sim. Entendeu? Eu não faria, eu não faço tatuagem, né? Mas também não condeno, meu irmão, vou deixar de abraçar o irmão, de ter o irmão, porque cada qual tem a sua visão de corpo, né? Sim. Mas a questão, pastor, mas isso é físico. Mas, irmão... O seu físico é importante. Irmão, muito importante. Pelo amor de Deus. Sim, é justamente o que a gente se eu não consigo cuidar daquilo né? Se eu não consigo cuidar disso aqui... Da minha casa. Né? Como é que eu vou cuidar do espiritual? Sim. Né? É a mesma coisa do cara que não tem um domínio sobre a sua casa. Como é que ele vai ser um obreiro de valor, um líder, né? Como é que ele vai ser um pastor? Mas eu não quero ser pastor. Mas seja um líder, você tem que ser um líder dentro do seu lar, né? A esposa, ela tem que ser um exemplo dentro do lar. Então, como é que eu não consigo dominar o meu corpo, conservar o meu corpo, né? Porque a partir do momento da tatuagem parece que você não pode mais doar sangue, né? Tem uma coisa... Pode. Tem só um período, né, que eles observam, alguns meses, perguntam se fez tatuagem até aqueles meses, depois não, porque é já para ter esse intervalo para diagnosticar se ele teve algum problema relacionado a isso, né? Por conta da agulha. Da agulha, né? Isso. Então, tem todo esse... como o cara pesa 200 quilos e tal, entendeu? O cara não consegue cuidar do corpo, velho. Como é que vai cuidar das coisas de Deus? Falar em corpo, chegou a pizza aí. Deus, rapaz, eu quero cuidar do meu corpo aqui, né, mas o negócio está difícil. Mas vamos lá, Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Edificados para a morada de Deus em espírito. Isso é muito interessante. Por mais que Deus habite no seu corpo, o lugar onde ele mora é no seu espírito. 1 Coríntios 6:17 diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E mais uma vez a gente vai para o problema do Antigo Testamento, por que Deus não podia habitar? Por conta da morte espiritual. Então não tinha nada a ver com o corpo, é porque Deus não pode habitar nesse espírito, porque esse espírito morreu e o pecado habita nele. Então, quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo vem e se torna um só espírito com ele. Então, literalmente, Deus passou a habitar na gente, a gente se tornou um. Né? Isso é literal. Naquele próprio texto que a gente leu de Coríntios, ele diz aquele que se torna uma meretriz, se junto com a meretriz é uma só carne com ela, mas quem se une ao Senhor é um só espírito. Então é literalmente a união do Espírito com o nosso Espírito. Amém. Joaquim, o que é que tu tem mais aí? Porque aqui eu já... O senhor encerrou? As minhas anotações aqui já foram. Não, aqui um ponto importante, né, que eu tinha frisado,
Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 16. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes disso aí. Deus tem vontade que nós voltemos ao Éden? Pastor, agora só me pegou, que essa pergunta é meio capciosa, viu? Então continua aí, depois a gente fala no final, vai. O que você ia falar aí? Não, o senhor estava falando de Deus não quebrar princípio, né? Já a gente está encerrando, já está perto de encerrar. E é uma coisa interessante, né? A gente estava até ensinando sobre o livro de Jó. Que horas aí? Falta 5 minutos. Já. Passou ligeiro. É interessante, o senhor disse que Deus não quebra princípio, né? A gente vai ver no livro de Jó um ser que foi expulso do céu, destronado, destituído de toda função, entrando na presença de Deus, né? E acusando um cara que estava lá na terra, que segundo Deus era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, né? Então a gente vê que quando o homem pecou, voltando lá para a questão de Adão... É o único cara que Deus dá um testemunho, né? Isso. Quando o homem pecou, né, voltando lá para a questão de Adão, ele entregou o poder ao diabo. Então o diabo legalmente... foi expulso do céu, mas legalmente, por Deus não quebrar os seus princípios, ele tem autoridade sobre os homens na terra. Então ele tem o direito de tentar. A gente vai ver ele tentando o próprio Jesus, o Cristo no deserto, que não tinha pecado, que nasceu de forma diferente, né? Tinha vida no espírito diferente dos homens mesmos. A gente vai ver ele tentando Jesus lá, justamente por conta dessa legalidade que o homem entregou ao diabo. E ele pediu autorização a Deus para tentar Cristo? Com toda certeza. Com toda certeza. A Bíblia não fala isso. Mas é porque quando a gente pega os princípios, a gente vai ver várias reuniões. Um exemplo. Tem que aproveitar o professor aqui, gente. Um exemplo, em Zacarias 3, você vai ver o sumo sacerdote Josué, você vai ver o diabo à direita acusando, você vai ver o anjo do Senhor, que naquele momento fazia o papel de advogado, né? Certo. Ali na presença. Você vai ver Jesus dizendo, Pedro, o diabo pediu para cirandar contigo. Cirandar. Então, literalmente, houve um novo conselho, o diabo está ali para acusar. Quando você lê Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, ele chama ele de o acusador dos irmãos, que de dia e de noite acusam diante do trono de Deus. Então, esses tribunais sempre aconteceram. Você vai ver no livro de Reis e no livro de Crônicas, Deus, diante do seu exército, perguntando quem é que vai contra Acabe. Um demônio se apresenta diante de Deus e diz, eu vou, e você é um espírito de engano na boca do camarada. Então as pessoas têm até essa mentalidade. Meu irmão, Deus está trabalhando junto com os demônios. Deus diz, um espírito mau da parte de Deus para Saul. Da parte de Deus. Então, como que isso pode? Deus é um juiz. Então não é escolha de Deus. Ele estabeleceu as leis. Então as leis estão ali. Quando alguém quebra as leis, o acusador está lá para acusar. E Deus vai julgar de acordo com as leis que foram estabelecidas. Então, as pessoas, não é permissão de Deus. Sim, foi permissão de Deus, mas é uma permissão legal. Que por ele cumprir as leis, ele mesmo não quebra. Então, o próprio Satanás vai estar lá. Ele não vai expulsar. Você vê que para Jesus entrar no céu, no Salmo capítulo de número 24, alguém diz, levantai ó portas eternas e entrará o Rei da Glória. E ele é barrado. Até que alguém diz, quem é esse Rei da Glória? E alguém, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Então deixa ele entrar. As portas se abrem e ele entra. Não é para mostrar que literalmente o diabo está entrando lá com legalidade. Então, isso porque o homem quebrou uma lei espiritual, que só é predita em Romanos 6, capítulo 6, versículo 16, que você escolhe a quem você serve, meu irmão. Quando você se submete a alguém, no caso de Romanos 6, ele está falando do pecado, você se torna escravo dele. Então, quando Adão se rebela contra Deus, o poder é entregue ao diabo. Então, ele passa a ter a autoridade e direito legal sobre a terra. Não é à toa que Jesus chama ele de o príncipe desse mundo. Né? Exato. Então, literalmente, ele tinha legalidade. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, que acho que é os calvinistas, eu nem entendo muito essa visão que diz, Deus é mau, tá vendo? Deus mandou um demônio, Deus mandou aquilo. Não, Deus está sendo um juiz que está julgando uma causa, e juiz, quando julga a causa, ele não é o que ele acha, não é o que ele pensa, não é o que ele entende. Existe uma legislação, e a partir daquela legislação, a sentença ela é dada. Eu acho que são os arminianos, porque os calvinistas, eles são mais de salvo uma vez, salvo para sempre. Entendeu? Então, eu não entendo muito dessa visão, mas eu já vi gente dizendo... E quem souber, por favor, fala aqui pra gente que a gente quer aprender, né? Eu já vi gente dizendo assim que uma pessoa é estuprada e foi Deus que fez aquilo, foi Deus que ordenou aquilo. Sim, porque Deus está no controle de tudo. Então, a religião diz que Deus está no controle de tudo, mas não é assim que funciona, pastor. Você tem direito a fazer suas escolhas e elas terão consequências. Então, Deus não vai quebrar isso porque ele estabeleceu que fosse assim. Então, claro, o início e o fim, Deus estabeleceu como foi feito, como vai ser feito. Mas o que acontece nas entrelinhas, Deus não está matando as crianças na África. E se Deus está no controle de tudo, por que ele não salva aquelas crianças? Então, ele deu o direito do homem de escolher. Deus está na guerra da Ucrânia, não? Perfeito. Quem mandou aqueles líderes brigarem? Perfeito. Não foi Deus então, que brigou. Deus estabeleceu leis espirituais, ele opera com essas leis, ele não quebra isso. Né? Eu acredito. Então, é assim que funciona. E a Bíblia ela não é um texto, não é dois textos. A Bíblia ela respalda a gente totalmente nesse assunto.
Joaquim, massa demais, foi muito bom essa 1 hora. Eu queria que você deixasse um resumo, uma mensagem que você tem no seu coração, que você trouxe, né, dentre os livros que você está escrevendo. Dá uma mensagem aí para o povo que está nos ouvindo. Eu queria primeiramente dizer, essa visão é uma das visões que eu defendo no meu livro, né? O seu corpo, ele não é o pecado. Enquanto você pensar assim, você vai ser um escravo dessa mentalidade errada. Então o que o diabo faz é usar a sua mentalidade errada para isso. Quando você nasceu de novo, foi seu espírito que nasceu de novo, né? E a santidade aqui acontece, é instantânea. Você nasceu de novo, você foi transferido. Então não existe processo aí. E o Espírito Santo vem habitar em você. Não existe processo. Eu deixei de ser pecado. Perfeito. E as pessoas estão brigando. Senhor, o meu eu. Lê Efésios 4:24, ele manda você se revestir do novo eu. A sua mente errada faz com que você brigue porque você não sabe quem você é. Ele diz, se revistam do seu novo eu. Então você não é quem você pensava que era. Problema. Já na mente, a renovação é progressiva. Então aqui a gente tem um processo de santificação, não no espírito. Então aqui sim, você aprende, entende e vive aquilo. Ah, pastor, eu não estou aguentando. Então você tem que se ajeitar, caba safado. Aí que tá o problema, não está aguentando porque está olhando para o ângulo errado, não está olhando para a palavra e aceitando o que Deus fez e o que Deus disse. Né? Então, a minha mensagem é essa, né? Você é santo, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, essa natureza é do céu e você tem a capacidade de subjugar o seu corpo, de viver em santidade todos os dias da sua vida. Também depois seria até interessante, se eu pudesse vir um outro dia, a gente debater 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9, 10, onde diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. É um dos textos que as pessoas usam quando dizem que eles não são pecadores, e eu queria ter a oportunidade de esclarecer isso. Vai ter, assim, sim, claro. Né? É muito interessante fazer essas visões. Tá bom? Então, eu agradeço todo mundo. Amém. E dentro dessa visão, o pecado tem nome. Sim. O cara uma vez me falou isso, eu fiquei... O pecado tem nome, cara. O pecado, ele tem nome. Ele basta... dentro da visão que você tem do pecado, você dá um nome àquele pecado e fica focado nele. A questão é aonde você está focando. Se você, como você falou, nós somos santo, revestido já do Espírito Santo. Então, se eu esqueço o nome, se eu apago esse nome, com certeza eu vou me purificar cada vez mais, né? Sim. Então, quando o cara diz assim, não, pastor, o pecado tem nome, o cara dá um nome ao pecado. Qual é o pecado? É orgulho, é a soberba, é a prostituição, né? É a lascívia. O próprio apóstolo Paulo diz que os homens trocaram os seus atos naturais. Sim. Né? Tal, a gente pode nem falar mais, que agora dá problema. Mas o pecado é isso. Se a gente... não é que a carne está fraca, ela sempre vai estar fraca, mas... Nós somos já purificados, cara. Sim. Nós somos a habitação de Deus. Sim. Cara, se a gente, se a gente tiver noção, tentar pelo menos mensurar o que nós somos na Terra, né? A proposta de Deus que Ele tem para nós aqui na Terra, a gente não pecava. Sim. Né? Os homens que conseguiram entender isso e viver em triunfo durante toda a sua vida. Né? Não tiveram problema com isso. O cara passava a sombra do cara, curava, velho. Perfeito. A pessoa, o grau de não é que o cara estava em outro mundo, não. Era o grau, o entendimento que o cara tinha. Perfeito. É literalmente o entendimento, a capacidade de pensar como Deus pensa. E aí vem agir como Deus age. Então eu vou te pedir para você começar uma oração, depois eu encerro, tá bom? Amém. Vamos orar. Querido Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Jesus, nós obrigado. te exaltamos nessa noite maravilhosa, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazemos menção da Tua palavra, que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Eu te agradeço porque creio que vidas foram edificadas. A minha oração é para que Teu Espírito Santo confirme tudo que foi dito aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazer edificação. Que o Senhor possa confirmar a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, em o nome de Jesus, trazer aquela personificação que só o Senhor sabe trazer, só o Senhor sabe fazer na vida de cada um. Muito obrigado por essa noite, pela vida do pastor Aidson, da sua igreja, da sua família, pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui. Eu creio no nome de Jesus que hoje, Senhor, muita coisa foi esclarecida e pessoas vão ter um novo entendimento, suas mentes foram renovadas, por isso nós te agradecemos. Amém. Pai, ainda em concordância com o coração do Teu servo, eu creio, Jesus, que pessoas foram lavadas pela Tua palavra, Senhor, que o corpo, a mente e o Espírito, Senhor, estão fluindo, Senhor, diante da Tua presença, por tudo que foi falado, Papai, obrigado pela mentalidade, Senhor, que foi colocado
na nossa cabeça. Papai, obrigado pela sabedoria, pelo entendimento de tudo. Senhor, eu creio que pessoas foram curadas espiritualmente, pessoas que precisavam ouvir, Senhor, o que foi falado, estão curadas em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai, mais uma noite. Obrigado, Jesus, obrigado pela vida de cada um que nos assistiu. Não posso dizer o nome de todo mundo, que é muita gente aqui, mas obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Obrigado, Joaquim, obrigado à Igreja Logos, o pastor, né? Como é o nome do pastor lá? Pastor Beto Pastor Beto Araújo. Deus abençoe a sua congregação. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus.